Processo ensino-aprendizagem. Você já ouviu falar sobre a pirâmide do William Glasser? É um americano pesquisador que desenvolveu uma pirâmide numa concepção muito interessante. Esse assunto é muito legal. Nós vamos detalhar mais no nosso curso de técnicas de ensino e também no nosso curso de provas e concursos. Muito interessante. Está dentro da concepção do professor Calazans entre problemas e soluções no ensino e problemas e soluções na aprendizagem. Tudo bem? Eu sou o Calazans do IPK e este é o nosso assunto de hoje. Eu vou apresentar aqui esse assunto, essa tabela de William Glasser, e conforme eu disse, esta concepção ela é comprovada por outros pesquisadores. No nosso curso, nós vamos apresentar quem são esses outros pesquisadores e como que isto é comprovado cientificamente. Mas, estudando determinado assunto, o William Glasser, ele entendeu que nós absorvemos 10% do assunto quando nós lemos. Essa absorção ela é potencializada quando nós ouvimos, quando nós observamos e assim por diante, até quando nós ensinamos. É interessante, né? Ouve-se uma frase que é muito interessante. A melhor maneira de aprender um assunto é ensinar um determinado assunto. É verdade, né? Mas isto requer um estudo mais detalhado, porque não adianta eu ensinar sem que eu tenha utilizado as técnicas didáticas adequadas ou me valido de um método de ensino adequado. O importante nessa tabela é que nós vemos que a partir de 70% o aluno ele sai da posição passiva e entra numa posição ativa dentro do processo ensino-aprendizagem. Até esse momento, nós entendemos que ele detinha informação. A partir desse momento para frente, ele deixa de ter apenas informação sobre determinado assunto e passa a ter conhecimento. E aí, nós vamos ver que dois aspectos são atingidos nesse momento. Dentro do processo ensino-aprendizagem, o professor ele precisa saber ensinar e o aluno precisa aprender a aprender. Então, voltando, olha só que coisa interessante, voltando à tabela. Qual técnica você ensina para que o aluno realmente saiba? Você, usando as técnicas, o aluno apenas lê, ele lê e ouve, ele observa, ele discute. Existem duas técnicas, na verdade, 4 técnicas bem interessantes, que são as técnicas do debate, são as técnicas do interrogatório, da pergunta e da discussão. Eu já desenvolvi outros vídeos em que eu falo sobre essas técnicas. Essas técnicas são consideradas técnicas avançadas de ensino e técnicas avançadas de aprendizagem. Eu gostaria que você desse uma olhada nessas técnicas. Mais importante do que identificá-las é saber aplicá-las para que o aluno saia da posição passiva e entre na posição ativa. É muito comum falar o aluno tem que ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, muitas pessoas afirmam o que o aluno deve ser, o que o aluno deve fazer, mas não mostra como. E aí perdeu-se tudo, ok? Então, isso é muito importante. Ensino, professor, técnicas de ensino. Aprendizagem, aluno, técnica de estudo. Técnica de estudo e ensino são conceitos que se complementam. Cara, às vezes, quantas são as técnicas? Em torno de 30. Contudo, a mais utilizada é a aula expositiva. Pergunto, a aula expositiva é realmente a aula, o tipo, a técnica didática que permite com que o aluno se aprofunde em determinado assunto? A aula expositiva é uma técnica viável, mas para que nível? Se eu quero passar uma informação, a aula expositiva é uma técnica ideal. Se eu quero introduzir um assunto,
muito bom. Agora, se eu quero fazer com que o aluno saia da posição passiva para ativa, eu preciso que ele discuta o assunto, que ele seja interrogado, que ele desenvolva um raciocínio técnico, lógico, que a aula expositiva, por si só, não permite. E aí eu acho interessante que no nosso curso Técnicas de Ensino nós abordamos a concepção de Benjamin Bloom, nós estudamos isso e apresentamos, que ele, no nível de domínio do conhecimento, ele divide entre vários níveis, em que o aluno deve não apenas conhecer, decorar uma matéria, ele deve compreender, ele deve saber aplicar, analisar, sintetizar e também avaliar. E passar por esses vários tipos de níveis, o aluno não vai chegar a essa conclusão se ele não conjugar a concepção de William Glasser. Eu tenho preparado muitos alunos, candidatos a provas de concursos e também provas e concursos. E o problema é que o aluno não consegue identificar determinada matéria, como que ela é cobrada, como que ela é avaliada em determinado concurso. Então, existem matérias que são avaliadas no nível de conhecimento. Eu cito aquele exemplo. Um concurso técnico, na área técnica, é possível que o aluno tenha uma formação, uma pergunta bem objetiva. Quais são as modalidades da culpa? Negligência, imperícia e imprudência. Na prova de um juiz, promotor, delegado, não. Vai ser dado um caso para que ele avalie, sintetize, compreenda, dê um julgamento. Então, o que vai acontecer aqui? O aluno, se ele não tiver, ou o candidato, se ele não tiver um processo de ensino e um processo de estudo, que ele saia do simples conhecimento da informação, saia da decoreba e passa para esses níveis, ele não consegue alcançar a concepção de William Glasser. Howard Gardner, o outro processo muito inteligente, muito interessante, na década de 80, ele desenvolveu os vários tipos de inteligência. Então, quais são os tipos de inteligência? Muito importante, você não tem como hoje alcançar essa concepção. Antigamente falava-se muito no teste QI, uma psicometria para medir a inteligência. Isso nós consideramos, principalmente Howard Gardner, considera a psicometria, o QI, muito limitado diante das múltiplas inteligências que nós precisamos desenvolver. No processo ensino-aprendizagem, quais são as inteligências? Quando você vai fazer uma prova, um concurso, quais são as inteligências que você, ou capacidades, habilidades que você precisa desenvolver para que você se saia bem naquele tipo de avaliação? Ou, na sua atividade, ofício, profissão, quais são os tipos de inteligência? Muito interessante. Para alcançar concepção Howard Gardner, Benjamin Bloom e William Glasser, se você percorrer esse tripé da educação, eu não tenho a menor dúvida, você sairá do aluno medíocre, que está na médio, e vai passar a alcançar a excelência no processo ensino-aprendizagem. Para isso, nós aplicamos em nossos cursos a concepção da neuropsicopedagogia, onde nós estudamos o cérebro, a psico, ou seja, o domínio cognitivo, e também a pedagogia, incluindo técnicas de ensino e técnicas de estudo e técnicas de aprendizagem, ok? Que não são necessariamente a mesma coisa. Se você quiser saber mais, nós temos uma abordagem mais ampla, mais profunda em nossos cursos, técnicas de ensino e também provas de concurso. A descrição dos links estão aqui, a indicação dos links estão aqui na descrição desse vídeo, onde você pode alcançar, obter aulas, informações, vídeos gratuitos ou participar dos nossos grupos para obter mais informações. Para mim, professor Calazans, vai ser, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Oi, alto. Estudo com o professor Calazans. Um abraço e tudo de bom.